Eu sabia que algo estava errado. Nos últimos meses, meu pai mal olhava para mim. Os almoços em família, que antes eram preenchidos por suas histórias e risadas, tornaram-se monólogos da minha mãe, Carmen, e da minha irmã, Valéria. Elas pareciam sempre ter algo a dizer sobre mim, algo que eu nunca ouvia diretamente, mas sentia na forma como meu pai evitava o meu olhar. Eles sempre foram um homem justo, mas agora parecia alguém diferente, moldado por algo que eu não conseguia compreender. Naquela tarde, quando ele me chamou ao escritório, eu achei que fosse sobre o trabalho. Estava prestes a concluir um projeto importante para a empresa, algo que ele mesmo havia elogiado semanas atrás. Entrei na sala com uma leve ansiedade, mas o tom de sua voz ao dizer "sente-se" fez meu coração acelerar. Ele não esperou que eu perguntasse nada. "Adriana, estou decepcionado com você." Suas palavras foram como um golpe direto ao estômago. Meu pai nunca havia usado aquele tom comigo. "Decepcionado? Pai, o que está acontecendo?" perguntei, tentando manter a calma, mesmo que meu coração batesse em desespero. "Não se faça de desentendida", ele continuou, sua expressão rígida como pedra. "Eu confiei em você, e agora descubro que está tentando me passar a perna, tentando tirar tudo de mim e da sua família. Isso é inaceitável." Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Passei anos ao lado dele, aprendendo, me dedicando, sendo leal. E agora ele me acusava de algo tão baixo, algo que eu nem conseguia conceber. "Pai, isso não é verdade." Levantei-me, a voz tremendo. "Eu jamais faria algo assim." "Quem te disse isso? Valeria? Mamãe? Elas estão mentindo, por favor, me escute." "Já ouvi o suficiente", ele disse, levantando a mão para silenciar minhas súplicas. "Não quero mais você nesta casa. Pegue suas coisas e saia. Não tenho mais uma filha como você." As palavras dele me cortaram como lâminas. Saí do escritório com as pernas tremendo, tentando manter a compostura enquanto atravessava o corredor. Podia sentir os olhares satisfeitos de Carmen e Valeria enquanto eu passava por elas. Valeria estava encostada na porta, com os braços cruzados e um sorriso quase imperceptível. Minha mãe, sentada no sofá da sala, parecia fingir preocupação, mas havia um brilho de vitória em seus olhos. "Adriana", ela disse com a voz falsa e doce, "tenha certeza de que isso é para o seu bem, para o meu bem." Como aquilo poderia ser para o meu bem? Elas tinham conseguido. De alguma forma, haviam convencido meu pai de que eu era a vilã, de que eu era uma ameaça. Peguei minhas coisas às pressas, sem olhar para trás. Não havia mais nada ali para mim. A cada passo, senti o peso da rejeição, a dor de ser traída por aqueles que deveriam me proteger. Quando fechei a porta da casa pela última vez, prometi a mim mesma que encontraria uma forma de sobreviver. Eles haviam tirado tudo de mim, mas não destruiriam quem eu era. Segui pela rua, sem olhar para trás, com a determinação de quem sabe que um dia a verdade sempre encontra o seu caminho. Recomeçar do zero era uma ideia assustadora, mas a única escolha que me restava. Naquela primeira noite fora de casa, eu me sentei no pequeno sofá da sala da casa que aluguei. Era um espaço modesto, com móveis antigos que rangeriam ao menor movimento e uma janela que mal fechava, deixando o vento gelado atravessar. O silêncio era cortante, diferente da agitação que eu havia deixado para trás. Segurando uma xícara de chá, tentei organizar meus pensamentos. Eu precisava de um plano. Meu trabalho na empresa era tudo o que me restava. Mas como continuar depois do que meu pai fez? Ele ainda era o dono, e a ideia de enfrentar seu desprezo todos os dias parecia insuportável. Porém, abandonar o que eu amava e pelo que lutei não era uma opção. Na manhã seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Atravessei o prédio com a cabeça erguida, mesmo sentindo os olhares curiosos dos funcionários que, sem dúvida, haviam ouvido os rumores. Encontrei forças em um simples pensamento. Eles não podiam me tirar o que eu sabia. Meu talento e minha dedicação eram coisas que Carmen e Valeria jamais conseguiriam destruir.
Os dias se transformaram em semanas. Eu chegava cedo e saía tarde, mergulhando de cabeça em projetos que desafiavam minhas capacidades. Queria provar, não para os outros, mas para mim mesma, que era capaz. Havia algo de terapêutico em me perder no trabalho, uma distração do vazio que sentia cada vez que voltava para aquela casa fria e sem vida. Às vezes, à noite, eu pensava nele, no meu pai. Lembrava-me de quando éramos próximos, das lições que ele me ensinou. Era difícil conciliar a imagem daquele homem gentil com a do pai que me expulsou. Perguntava-me o que ele estava pensando, se sentia a minha falta, se havia alguma sombra de dúvida plantada em sua mente. Mas enquanto eu lutava para seguir em frente, minha mãe e minha irmã viviam em um mundo que eu só podia imaginar. Valeria continuava a exibir uma vida perfeita nas redes sociais, repleta de fotos em festas e almoços caros. Carmen parecia mais distante, mas eu sabia que ela não se daria por satisfeita. Elas haviam conseguido o que queriam, mas por quanto tempo poderiam sustentar aquela farsa? Houve um momento em que quase cedi à raiva. Queria confrontá-las, gritar, exigir que confessassem, mas algo em mim dizia para esperar. Não era o momento de agir. Eu precisava de algo mais sólido do que meu orgulho ferido. E foi essa paciência, essa esperança silenciosa de que a verdade um dia viria à tona, que me deu forças para continuar. No final daquele mês, recebi meu primeiro cheque após me mudar. Era menor do que eu estava acostumada, mas era meu, sem a interferência de ninguém, sem a sombra de Carmen e Valéria pairando sobre mim. Peguei o dinheiro e comprei uma pequena planta para colocar na janela da sala. Era algo simples, mas que simbolizava meu desejo de criar raízes em um lugar onde eu pudesse crescer sozinha. Eu não sabia ainda, mas aquela tranquilidade seria breve. A vida tem um jeito de trazer à tona o que está escondido. E quando isso acontecesse, eu finalmente veria a justiça que tanto esperava. A notícia chegou em uma manhã comum. Estava no escritório, revisando documentos de um projeto de expansão, quando recebi a ligação. Era Teresa, uma antiga empregada da casa de meus pais, alguém que sempre foi mais mãe para mim do que Carmen jamais seria. Sua voz estava trêmula, como se as palavras fossem difíceis de dizer. Adriana, seu pai está muito doente. Ele está no hospital. Não sei quanto tempo mais ele terá. Minha primeira reação foi de choque. Por mais distante que estivéssemos, ele ainda era meu pai. Uma onda de emoções conflitantes me tomou. Mágoa, preocupação e até um estranho desejo de vê-lo. Mesmo depois de tudo, eu queria acreditar que ainda havia algo entre nós que não podia ser destruído. Fui até o hospital naquela mesma tarde, mas ao chegar, percebi que não seria fácil. Carmen e Valéria estavam lá, como guardiãs de um segredo que não queriam que eu descobrisse. Quando me viram, seus rostos se contorceram em desprezo. Valeria deu um passo à frente, bloqueando meu caminho. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, com a voz carregada de veneno. "Acha que pode simplesmente aparecer depois de tudo?" "Ele é meu pai também", respondi, tentando manter a calma. "E ao contrário de vocês, eu não estou aqui para manipular ninguém." Antes que a discussão pudesse escalar, um dos seguranças de meu pai, o velho Álvaro, apareceu. Ele sempre foi leal ao meu pai, e ao me ver, acenou para que eu o seguisse. Caminhamos até o fim do corredor, onde ele parou, olhou ao redor e, com a voz baixa, disse algo que mudaria tudo. "Eu precisava vê-la, senhorita Adriana. Seu pai não sabe, mas eu ouvi coisas que você precisa saber." Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem. "Sua mãe tem um amante. E sua irmã? Eu a ouvi falando ao telefone. Ela disse que o plano para tirá-la de casa havia dado certo, que agora a herança seria toda delas." O chão pareceu se abrir sob mim. Lá estavam as respostas que eu busquei por tanto tempo. Carmen e Valéria não apenas haviam me traído, mas haviam manipulado meu pai de forma tão cruel que o afastaram de mim completamente. Meu coração se apertou ao imaginar a decepção e a dor que ele sentiria ao saber disso. Álvaro continuou. "Eu ainda não contei a ele,
mas acho que deveria. Ele merece saber a verdade antes de partir. Eu sei que é arriscado, mas não posso viver com isso em silêncio. Assenti, minha voz falhando enquanto agradecia a ele. A ideia de meu pai morrendo sem saber a verdade era insuportável. Quando voltei ao corredor, vi Carmen e Valeria rindo, alheias ao que estava prestes a acontecer. Mal sabiam que o castelo de mentiras que construíram começava a desmoronar. Naquela noite, Álvaro revelou tudo ao meu pai. Não estive presente, mas soube depois, pelo médico, que ele chorou como uma criança. Aquele homem que eu pensava ser inquebrável foi consumido pelo arrependimento. Não demorou para que ele chamasse seu advogado, reescrevendo o testamento, e, em suas últimas forças, escreveu uma carta para mim, uma carta que mudaria minha vida para sempre. O dia do velório chegou envolto em uma aura pesada, como se a própria cidade tivesse parado para lamentar a perda de Eduardo Morales. Ele era mais do que meu pai. Era um homem que muitos respeitavam e admiravam. As pessoas se aglomeravam na sala principal da mansão, prestando suas últimas homenagens. A atmosfera estava carregada de tristeza, mas também havia algo mais. Um misto de tensão e expectativa, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Carmen e Valéria estavam lá, vestidas de preto impecável, assumindo seus papéis de viúva e filha de luto. Observei de longe enquanto recebiam os convidados, seus rostos adornados com expressões de sofrimento calculado. Elas sempre foram boas em interpretar, mas eu sabia que por trás das lágrimas estavam apenas preocupadas em como as coisas seriam divididas agora. Eu me mantive discreta, mas não distante. O advogado da família havia me avisado que leria a carta de meu pai e o testamento naquele dia. E isso me dava uma estranha sensação de nervosismo misturado com alívio. Finalmente, a verdade seria revelada. Finalmente, a máscara delas cairia. Quando o momento chegou, o advogado pediu silêncio, posicionando-se no centro da sala. Ele segurava um envelope branco nas mãos, com a letra inconfundível do meu pai escrita na frente. Meu coração disparou ao vê-lo. Eu sabia que aquela carta era para mim, mas não sabia exatamente o que ela diria. Eduardo Morales me pediu para ler esta carta em seu velório, começou ele, com uma voz grave e respeitosa. Suas palavras são uma despedida, mas também um acerto de contas. O silêncio que tomou conta da sala era absoluto. As primeiras linhas eram de amor e gratidão. Meu pai agradecia à vida, aos amigos, e até mesmo àqueles que o desafiaram, pois, segundo ele, isso o tornou mais forte. Mas então, o tom mudou. Adriana, ele escreveu, e ouvir meu nome naquela voz, mesmo que lida por outra pessoa, trouxe lágrimas aos meus olhos. Minha filha, quero começar pedindo perdão. Fui cego às mentiras que me contaram, e por isso cometi o erro de afastá-la de mim. Agora sei que você sempre foi leal, enquanto eu fui manipulado por aqueles que deveriam me proteger. Olhei para Carmen e Valéria naquele momento. O rosto de Carmen endureceu, e Valéria parecia que mal conseguia respirar. Era evidente que elas não esperavam aquilo. O advogado continuou lendo, e cada palavra parecia um golpe, não apenas para elas, mas também para mim, pois reabria as feridas que nunca haviam cicatrizado completamente. Peço que aceite esta carta como um pedido de perdão e também como um reconhecimento do que realmente importa. Deixo para você, não apenas meus bens, mas também o legado que construí. Sei que, em suas mãos, ele prosperará. Quanto a Carmen e Valéria, que enfrentem as consequências de suas escolhas. A carta terminou, mas o impacto foi devastador. Antes que alguém pudesse reagir, o advogado anunciou o testamento. Conforme registrado pelo senhor Eduardo Morales em seus últimos dias, todos os bens, incluindo a casa onde a senhora Carmen Morales e a senhorita Valéria Morales residem, serão transferidos exclusivamente para Adriana Morales. A sala foi tomada por murmúrios, olhares de choque e, de alguns, de aprovação. Carmen e Valéria ficaram imóveis, como se tivessem levado um golpe físico. Por dentro, senti uma mistura de emoções: justiça, tristeza
e um estranho alívio. Meu pai finalmente soubera a verdade antes de partir. E agora eu tinha a chance de começar de novo. Quando tudo terminou, aproximei-me delas. Carmen tentou me encarar, mas sua expressão era vazia. Valeria, sempre a mais impulsiva, começou a protestar, mas antes que dissesse qualquer coisa, eu as interrompi. Lembram do que fizeram comigo? Pois bem, vocês têm 10 dias para sair da casa que meu pai deixou para mim. Apenas isso. Não precisei de mais palavras. Dei as costas e saí. Enquanto atravessava os portões da mansão, senti que finalmente uma nova fase da minha vida estava prestes a começar. Os dias que se seguiram à leitura do testamento foram caóticos, mas estranhamente libertadores. Eu voltei à mansão apenas para supervisionar a saída de Carmen e Valéria. Elas haviam usado cada segundo do prazo que dei, tentando encontrar uma saída, mas nenhuma delas tinha coragem de me encarar diretamente. Quando cheguei, a casa parecia menor, como se tivesse perdido sua imponência. Talvez fosse o reflexo de ver Carmen e Valeria empacotando suas vidas com pressa, sem o glamour que sempre ostentaram. Carmen estava no topo da escada, instruindo os carregadores com sua voz afiada, enquanto Valeria reclamava de tudo, desde o calor até a qualidade das caixas. "Não adianta gritar, mãe", disse Valeria, jogando um vestido de qualquer jeito em uma mala. "Nada disso vai nos salvar. A Adriana nos venceu." Foi a primeira vez que ouvi a palavra vencer sair da boca de Valéria. Não era sobre vencer, nunca foi. Eu não estava lutando contra elas, estava lutando para reconquistar o que me tiraram. Quando entrei na sala principal, ambas pararam. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Carmen desceu as escadas com passos firmes, tentando manter uma aparência de dignidade. "Veio assistir ao espetáculo, Adriana?" Sua voz era cortante, mas eu percebi o tremor sutil em suas mãos. "Não é um espetáculo, mãe. É apenas justiça. Vocês tiveram tudo nas mãos e ainda assim escolheram mentir, manipular e destruir. Agora estão colhendo o que plantaram." Valeria bufou, cruzando os braços. "Você acha que é perfeita, não é? Sempre a favorita do papai, sempre no centro de tudo. Nós só queríamos uma chance. Mas claro, você sempre teve que estar no controle." Eu a encarei, sem ceder ao veneno em suas palavras. "Vocês tiveram escolhas, Valéria. Podiam ter construído algo próprio, mas preferiram tomar o que não lhes pertencia. Não é o que fizeram comigo que me define, mas como eu respondi. E é isso que vocês nunca entenderam." Carmen tentou intervir, mas eu levantei a mão. "Não, mãe, não desta vez. Vocês têm onde ir. O amante que vocês tanto colocaram no centro do seu plano está esperando por vocês, certo?" Valeria desviou o olhar e Carmen apertou os lábios. Eu sabia que aquele homem as acolheria apenas pelo benefício que achava que poderia tirar. Mas isso não era mais problema meu. Quando deixaram a casa, finalmente senti o peso daquele lugar se dissolver. Eu caminhei pelos corredores vazios, sentindo a ausência de todos os momentos felizes que um dia estiveram ali. Não era mais a casa onde cresci, mas poderia ser o lugar onde eu reconstruiria tudo. As semanas seguintes trouxeram notícias previsíveis. Carmen e Valéria foram viver com o amante, mas em 2 meses ele as expulsou. Por sorte, Valéria havia conseguido um emprego. Elas se instalaram em uma pequena casa, longe dos holofotes e da opulência que tanto valorizavam. Saber disso não trouxe felicidade, mas um estranho senso de encerramento. Enquanto isso, minha vida começou a tomar uma nova forma. Assumi o controle total da empresa, e os desafios de liderá-la me deram uma energia que eu não sentia há anos. Cada conquista era como uma peça que se encaixava no quebra-cabeça da minha vida, me ajudando a recuperar o que foi perdido. Agora, com a casa vazia e o futuro à minha frente, eu sabia que estava pronta para a próxima etapa. Havia mais para fazer, mais para construir. Mas, acima de tudo, eu tinha algo que Valeria e Carmen nunca entenderiam: paz. E isso valia mais do que qualquer herança. A casa estava silenciosa agora, mas era um silêncio diferente daquele que senti na primeira noite fora de casa. Este não era vazio,
Era paz. Cada canto parecia respirar, como se a mansão estivesse se livrando dos ecos das mentiras e manipulações que um dia a assombraram. Andei pelo corredor principal, sentindo o chão de madeira sob meus pés. Cada passo uma afirmação de que aquele espaço agora era verdadeiramente meu. Eu transformei aquele lugar. Não apenas fisicamente, com novas cores e móveis que refletiam meu estilo, mas também emocionalmente. Era um santuário de tudo que aprendi e conquistei. A carta de meu pai foi a primeira coisa que pendurei em um quadro na parede do meu escritório. Suas palavras me guiavam, lembrando-me de que a verdade pode tardar, mas ela sempre chega. No trabalho, as coisas não eram menos desafiadoras. Assumir a empresa da família foi uma tarefa monumental, mas uma que abracei com determinação. Lembro-me de passar noites em claro, analisando números, planejando estratégias e lidando com as mudanças de uma liderança que muitos ainda duvidavam. Mas os resultados falaram por mim. Em poucos meses, aumentei os lucros, fechei grandes parcerias e dei início a um projeto de expansão que consolidaria a empresa como a mais lucrativa da região. Com o tempo, comecei a ouvir sussurros sobre Carmen e Valéria. Elas se adaptaram à nova realidade, mas não sem dificuldades. Valeria, para minha surpresa, encontrou um emprego estável como assistente em uma loja de moda. Por mais simples que fosse, ela parecia estar aprendendo algo que nunca valorizou antes: a dignidade do trabalho. Carmen, por outro lado, estava perdida. Sem a vida de luxo e o papel de matriarca, ela dependia de Valéria para se sustentar. Não houve desculpas ou arrependimentos vindos de nenhuma delas, mas isso não importava mais. Eu não precisava disso para seguir em frente. Enquanto elas enfrentavam suas próprias consequências, minha vida se transformava. Redescobria a alegria em coisas simples. Fiz amigos que não estavam interessados no meu sobrenome ou na minha posição. Reencontrei Teresa, a antiga empregada da casa, que agora era mais uma conselheira do que uma funcionária. Ela me ajudava a lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, havia bondade no mundo. Com o tempo, a ferida que a traição havia deixado começou a cicatrizar. Ainda doía, claro, mas de uma forma que não me definia mais. Em um domingo ensolarado, enquanto regava as plantas que agora enchiam o jardim da casa, percebi que havia encontrado algo maior do que o perdão. Eu havia encontrado liberdade. Olhando para o futuro, sabia que tinha muito mais a construir. Meu pai deixou um legado e era minha missão honrá-lo, não apenas pelo sucesso financeiro, mas pela integridade que ele sempre desejou. Naquele momento, percebi que minha vida estava finalmente sob meu controle. Carmen e Valéria haviam feito suas escolhas, e eu as minhas. Guardei a carta de meu pai em uma gaveta especial, mas não antes de reler suas últimas palavras. A verdade sempre encontra seu caminho. Ele estava certo, e eu, finalmente, estava onde deveria estar.